Olá, essa aula de hoje então é para apresentar alguns exercícios adicionais sobre o modelo MMS, ou seja, um modelo com múltiplos servidores, população infinita e capacidade também infinita. Na aula anterior nós apresentamos a teoria e 2 exemplos, e hoje então faremos alguns exemplos adicionais, talvez até 5 exemplos, ilustrando aí várias situações diferentes para esse modelo então. Lembrando, ou melhor, relembrando, que esse modelo é o estilo do modelo MM1, ele não pode ter o ρ maior do que 1, ou seja, a taxa de chegadas não pode ser maior do que a taxa de serviço, ou, apresentando de outra forma, a taxa de serviço tem que ser maior do que a taxa de chegadas, senão a fila cresce indefinidamente. Não tem rejeição, apesar de que alguns problemas isso até pareça, mas o modelo, né, é sem rejeição. Quando existir rejeição, isso é enunciado ou anunciado explicitamente no exercício. Então vamos ao exemplo 1. Exercício 1, que vocês vão receber esse material, então, de PowerPoint com o enunciado e as respostas. Se trata de um exercício onde eu tenho um banco com 2 caixas, então meu S é igual a 2, e diz que os clientes chegam ao banco em média a cada 40 segundos. Então a taxa de chegadas, vejam que foi dada em tempo, por isso precisamos transformar em número de chegadas, portanto eu vou dividir 60, que é o número de minutos de uma hora, por 40 segundos. Só que 40 segundos, obviamente, eu tenho que escrever isso na forma decimal. Mas 40 segundos é 2/3 de 1 minuto. Então eu posso escrever na forma de fração aqui, 60 dividido por 2/3. Isso aí me proporciona uma taxa de 90 chegadas horárias. Bom, a taxa de atendimento é: o banco tem 2 caixas atendendo com a mesma eficiência e eles são capazes de atender em média um cliente em 1 minuto e 12 segundos. Então, novamente, vamos dividir 60 por 1 minuto e 12 segundos. Bom, 12 segundos, se eu quiser saber exatamente o que é, eu posso fazer isso aqui, ó, 12 dividido por 60, e eu tenho a fração do minuto que representam esses 12 segundos. Então, essa fração é 1/5, 0,2. Então, na realidade, aqui, eu vou ter que dividir 60 por 1,2. Então, 1 minuto e 12 segundos, nós escrevemos como 1,2. Isso dá uma taxa de 50 atendimentos horários por caixa. Lembrando que esse modelo sempre, a taxa de serviço que é dada é a taxa de serviço por servidor, não é a taxa de serviço global, não é a taxa somada. Então, sempre que você lê o problema, a menos que isso diga o contrário, né, a menos que esteja colocado explicitamente no problema que a taxa é de todos os servidores e, portanto, precisará ser dividida, entenda-se sempre que essa taxa é de um único servidor. Então, ela é multiplicada pelo número de servidores. Observem que nós vamos ter, então, o ρ como sendo 90 dividido por 2 vezes 50. Então, nós vamos ter um ρ de 90 dividido por 100, né, que é S vezes μ. E com isso completamos os dados necessários. Vejam que esse modelo é bastante simples, né? Nós precisamos apenas de 3 informações serem colocadas na planilha: a taxa de chegadas, a taxa de atendimento e o número de servidores. E acabou. Agora é verificar, ler cada questão, né? Cada item que está sendo questionado aí e responder então. Então vamos lá. A primeira pergunta é:
qual é o número esperado de clientes no banco. Então, o número esperado de clientes, L, né, representa sempre o número D. No caso aqui, clientes, mas pode ser um objeto, né? Pode ser carros, pode ser qualquer outra coisa. Então, o número esperado de clientes no banco é o total de clientes no banco, e isso é representado por L. Então, nós vamos ter aqui L igual. Isso é direto, né? Basta retirar aqui do lado dos indicadores que nós já temos. 9,47 clientes. A segunda pergunta é o tempo médio em minutos que um cliente gasta na fila. Bom, tempo médio, então é W, né? W sempre se refere a tempo, waiting time. Lembrando que as notações seguem sempre a língua inglesa. Então, esse W aqui é de waiting, que é o tempo de espera. E como é o tempo de espera na fila, então nós temos que pegar o W, Q, né? Lembrando que esse Q também é a inicial de fila em inglês, né? Queue. Ok? Veja que eu já coloquei aqui minutos, né? Então vamos pegar a unidade como sendo minutos. Isso já é dado direto pela planilha. Terceiro item, terceira pergunta é a fração de tempo que um caixa está ocupado. Bom, nesse sistema aqui, conforme eu mostrei na aula anterior, ali na parte teórica, nós temos duas opções para calcular essa taxa. Uma delas é calcular a ociosidade de um servidor e aí subtrair de 1. Ou pegar direto o ρ, né? Obviamente, calcular direto pelo ρ é bem mais fácil, né? Então, o ρ aqui, nesse caso, significa a taxa de serviço do sistema. Então, é a probabilidade de um servidor estar ocupado. Não necessariamente os dois. Um servidor, pelo menos. Nenhum servidor ocupado está aqui, né? 5,26. Um servidor ocupado está aqui, 9,47. Exatamente 1. Agora, o 1 pode ser 1 ou 2. Então, aí nós poderíamos calcular a taxa de ociosidade, por exemplo. Qual é a probabilidade de um servidor estar ocioso? Eu poderia pegar o P0, os dois estão ociosos, mais o P1. Um está ocioso. Só que um vai estar ocioso, para esse um estar ocioso, eu tenho que ter, o cliente tem que ter se dirigido ao outro caixa. Então, para que isso aconteça, eu tenho que multiplicar essa probabilidade por 1/2, por 0,5. Porque o cliente tem a opção de escolher entre dois caixas. Então, a probabilidade dele escolher um ou outro é 0,5. Então, para que eu tenha um caixa ocupado, tem que acontecer duas coisas. Tem que ter um cliente no banco e esse cliente tem que ter se dirigido a esse caixa. Então, é uma probabilidade que é multiplicada. Por isso, tu multiplica a probabilidade de ter um cliente no banco pelo 1/2, né, que é a probabilidade desse cliente se dirigir a esse caixa. Note que isso aí dá 0,1, que é exatamente aqui o 1 menos ρ. Então, se eu quiser a probabilidade de um caixa estar ocupado, basta eu fazer 1 menos esse resultado. Tá, então, essa fórmula foi apresentada também na aula anterior e ela pode ser generalizada aí para qualquer sistema, você pode usar essa opção. Obviamente, qualquer sistema, não necessariamente o sistema com capacidade limitada, que daí você tem que trabalhar com o S, não, e não com o ρ. Então, muito bem, aqui é a fração de tempo que um caixa está ocupado, é direto, né? Basta copiar daqui, 0,9, e não esquecer de passar para percentual, né? É sempre solicitado que essas respostas sejam em percentual. Quarto item, ou quarta pergunta, para esse exemplo, para esse exercício, a probabilidade de que não, seria a probabilidade de existir, né? De que exista, melhor ainda.
Probabilidade que exista mais de 10 clientes na fila do banco. Muito cuidado aqui. O que se está perguntando é a probabilidade de ter mais de 10 clientes na fila. Lembrando que esse J aqui não são clientes na fila, não é fila, é cliente no banco, no sistema. Então, na fila, você tem que descontar 2, que é o número de servidores. Porque para que você tenha fila, você tem que ter pelo menos 2 clientes adicionais. Se você não tiver ninguém, não tem fila. Se você tiver um cliente, não tem fila. Se você tiver 2 clientes apenas, também não tem fila. A fila começa a ocorrer apenas no terceiro cliente. Quando o terceiro cliente chegar, aí ele entra na fila. Então, por isso que solicitar a probabilidade de ter mais de 10 clientes na fila é a mesma coisa que solicitar a probabilidade de J ser maior do que 12. Então, F maior do que 10, ou seja, fila superior a 10 clientes, significa número de clientes no sistema superior a 12. E isso aí pode ser escrito, né, como sendo 1 menos a probabilidade de J ser menor ou igual a 12. Lembrando sempre que o contrário de maior é menor ou igual. E aí você pode pegar direto o P grande 12. Então aí você pode escrever 1 menos, e pega o P maiúsculo aqui, ó, o PJ grande, na linha 12. Mas cuidado, hein? Você só pode pegar a linha se o valor for menor ou igual. Ou seja, essa linha aqui, esse 73 aqui, inclui a linha do 12, inclui essa probabilidade da linha aqui, esse 2,97. Então, para que você possa escrever P de 12, tem que ter menor ou igual. Como para o outro lado, ou seja, para o maior, é estritamente maior, é J maior do que 12, então quando tu inverter essa desigualdade, vai ficar J menor ou igual a 12. E por isso você pode escrever P12. Se tu tivesse J menor do que 12, então você teria que pegar o P11, porque menor do que 12 é 11. E aí você tem que pegar sempre a linha que inclui o valor que você quer. Combinado? Então é isso aí. Muito cuidado quando for trabalhar com isso. E por último, então, a probabilidade que um cliente gaste mais do que 5 minutos no banco. Bom, isto é aquele que já vimos no modelo MM1, né, o WQT e o WT. Ou seja, esse T aqui é substituído, então, pelos minutos aí que eu desejo. Então, é a probabilidade T, tempo, ser maior do que 5. Você gastar, né, um cliente qualquer gastar mais de 5 minutos no banco. Então, isso é obtido diretamente daqui desses valores, né, que a planilha já fornece. Então, como eu quero no banco, é o WT. Se eu quisesse na fila, seria o WQT. Então, é só passar direto esse valor, né, e passar isso aqui para percentual. 46, e não esqueçam sempre de colocar as respostas, então, em percentual com 2 casas depois da vírgula. Ou seja, vamos padronizar, né? Vamos se organizar para que a coisa fique, de fato, apresentável, né? Fique um bom trabalho. Então, sempre, ó, observem 2 casas, e normalmente nas listas de exercício eu já sugiro qual a unidade que deve ser utilizada. Mesmo assim, algumas listas, alguns não prestaram atenção. Estava aqui minutos e o sujeito escreveu horas aqui. Obviamente, vai ficar errado, né? Porque eu não vou estar conferindo se aquele valor é hora. Eu confiro se o resultado é aquilo ali em minutos, né? Se já foi explicitamente solicitado em minutos, a resposta tem que ser desta forma. Vamos então para o exercício 2. Ou exemplo 2, né?
Bom, o exemplo 2, o exercício 2, é o seguinte. Um trailer de X tem 3 atendentes. Então, S igual a 3. Os clientes chegam de acordo com uma distribuição de Poisson a cada 2 minutos e 30 segundos. Então, as chegadas é dado por 60 dividido por 2 minutos e 30 segundos. Bom, 30 segundos é a metade de 1 minuto. Então, eu devo dividir 60 por 2,5. Isso me dá um total de 24 clientes chegando por hora. Ou 24 horários. São atendidos pelo primeiro servidor que estiver livre. O tempo que um atendente leva para fazer um X no capricho é exponencialmente distribuído com média de 5 minutos e 37,5 segundos. Aqui foi caprichado, né? Então, é 60 dividido por... Bom, antes disso, vamos fazer a conta aqui para saber o que significa esse valor. 37,5 segundos do minuto. Que fração é essa do minuto? Simples, você divide 37,5 por 60. E aí você tem a fração que isso aí representa do minuto. Muito cuidado com essas unidades, né? Aqui nós estamos usando um resquício lá da Babilônia, né? Que é o sistema hexadecimal. Então, isso aí dá 0,625. Então, para achar a taxa de atendimento, eu vou dividir 60 por 5,625. Por quê? Porque 37,5 segundos representa exatamente essa fração do minuto. 0,625. E com isso está completo. Essa é a principal dificuldade aí que vocês vão encontrar no trabalhar com essas unidades, né? Só com essas conversões de unidade, trabalhar com hora e valores não horários. Então, se tiver um certo cuidado aí, dificilmente vai ter problemas. Ok, vamos ver o que está sendo solicitado. Atualmente, o trailer tem 5 vagas para esperar sentado. O lanche é bom e o preço também. Os clientes estão dispostos a fazer fila e esperar em pé, caso necessário. Primeira questão, então. Determine o número de lugares que o trailer deve ter, de modo que a probabilidade que um cliente tenha que esperar em pé seja de, no máximo, 5%. Bom, aqui é um pouquinho diferente esse exercício, né? Eu quero saber qual é a probabilidade de que acima de 5, no sistema de que acima de 5 eu tenha no máximo, acima de 5, né, clientes, ter mais de 5 clientes no sistema, essa probabilidade fique abaixo de 5%. Vamos ver com o que nós temos agora, com 5 lugares, qual seria essa probabilidade. Então, vamos calcular pelo complementar, né? Em vez de pegar e somar até lá embaixo, né, que isso aqui vai longe, vai até o 200, eu vou fazer pelo complementar. Se eu quero uma probabilidade de, no máximo, 5%, que o cara tem que esperar esse pé, eu vou calcular a probabilidade de ele ter 95% de não esperar em pé. Então, vamos fazer assim, ó. 1 menos P5, que seria até, no máximo, 5 clientes no sistema, é isso aqui, ó. 23,95. Então, do jeito que está agora, ou seja, com esse número de lugares igual a 5, você teria apenas, teria 23, quase 24% de probabilidade do cara esperar sentado. Né? E eu quero que essa probabilidade fique abaixo de 5%. Tá?
Então, aliás, eu poderia ter feito direto aqui, né? Se eu não tivesse subtraído 1 aqui, eu teria a probabilidade de o cara não ter que esperar sentado, não ter que esperar de pé, né? Seria 76%. Então, outra maneira de pensar é, bom, isso aí tem que subir para 95 pelo menos. Ou você subtrai de 1 isso aí, né? E aí você tem a comparação, então, com os 5%. Então, se eu oferecer apenas 5 lugares, a probabilidade que um sujeito tem de ter que esperar de pé, ou seja, de não ter lugar para sentar, é quase 24%. Então, eu vou ter que olhar aqui no meu J e verificar aonde isso aqui cai para menos de 5%. Ou seja, aonde esse PJ aqui dá 95%. É mais simples ainda. Por exemplo, se eu colocar 10 lugares, a probabilidade de que você tenha 10 clientes no sistema é 94,32. Então, se você colocar 10 lugares, a probabilidade de que você tenha clientes esperando de pé é um pouquinho maior que 5%, né? 5,6%, uma coisa assim. Então, você tem que colocar um lugar a mais. Ó. Se você pegar a linha do 11 aqui, você vai ter aqui, ó, 95,74. Então, a probabilidade do cara esperar sentado é inferior a 5%, é 4,26. E aí está dentro do que foi solicitado. Então, 10 lugares não é o suficiente, falta um pouquinho ainda para chegar ao máximo de 5% aí de tolerância para o cara esperar sentado. Com 11 lugares, o sujeito tem 95% de probabilidade de ter até 11 clientes no sistema. Esses 11 clientes, como não tem lugar na fila, não tem fila no caso, porque o cara pede e já ou fica de pé ou fica sentado e só tem 5 lugares, então você teria que oferecer 11 lugares para você ter a probabilidade de menos de 5% do sujeito ter que esperar de pé. Muito bem, então esse está liquidado. Vamos para o próximo. Qual é a probabilidade de que um cliente tenha que esperar mais de 10 minutos na fila para ser atendido? Então, isso é o mesmo que o último exercício o último item do exercício anterior, né? Só que lá era esperar 5 minutos no sistema, no banco. E agora aqui é na fila. Tenho que esperar mais de 10 minutos na fila para ser atendido. Então, vamos direto aqui. Coloca 10 aqui, minutos, e a fila está aqui, ó, 14,97. 14,97. Aqui. Passar para percentual. E está feito. O item 3, então, qual é a probabilidade que um cliente tenha que esperar em pé? Bom, isso nós já tínhamos visto. Inclusive está aqui, né? É 1 menos P5. E item 4, qual é o número médio de clientes em atendimento? Bom, essa é uma pergunta que aparece pouco. Em atendimento, são aqueles clientes que estão, né, sofrendo a ação ali, que estão no balcão, digamos assim. Então, é o LS. Acho que até agora não tinha aparecido isso. O LS também é dado direto aqui, 2,25. Notem o seguinte, ó,
Esse LS aqui, obviamente, a planilha já calcula, mas se você quiser ter uma ideia de como chegar a esse valor, é só você pegar isso aqui, ó. A taxa de serviço, que é 0,75, e multiplicar pelo número de chegadas, pelo lambda. Não, pelo número de servidores, ou melhor, né? Não o número de chegadas. Você tem 3 servidores, né? E você quer saber quantos estão em atendimento, né? Qual é o número médio de clientes em atendimento. Obviamente, o número de clientes em atendimento é igual ao número de servidores trabalhando. Então, você multiplica o ρ, que é a taxa de serviço do sistema, pelo número de servidores. E ali, ó, 2,25, que é exatamente o LS. Então, vejo que isso aqui tem que fechar sempre. Sempre que nós multiplicarmos o ρ, que é a taxa de serviço para esse modelo, né? Se for o modelo com capacidade limitada, daí não é ρ, aí é ρS. Se você multiplicar, então, o ρ ou o ρS pelo número de servidores, você vai ter o LS, que é o número de clientes em atendimento ou o número de servidores trabalhando, né, ocupados, lá no mesmo. Bom, vamos para o último item desse exemplo, que é em quanto tempo um X deveria ser preparado para que a probabilidade de esperar em pé fique abaixo de 5%. Bom, a probabilidade de esperar em pé está aqui, ó, 23,95, que eu já passei aqui para baixo também. Eu quero reduzir isso aqui para menos de 5%. Fazendo o quê? Mexendo aqui, ó, nessa taxa. Atualmente, um atendente leva 5,625, né? 5 minutos e 37,5 segundos para para preparar um X. Então, eu quero saber quanto eu tenho que reduzir esse tempo, ou aumentar o Mi aqui, ou diminuir o Mi, no caso, aumentar, né? Porque se eu reduzo o tempo, eu aumento o Mi, ou seja, eu atendo mais gente. Então, como é que eu atendo mais gente? Reduzindo o tempo. Então, esses 5 e pouco tem que diminuir para 5, 4, alguma coisa assim, para que esse Mi aqui aumente e esse 23 vire 5%. Então, nós vamos fazer assim, vamos colocar aquele 5,625, para não alterar o sistema aqui. Opa! Aqui. 5,625 aqui. E vamos passar para cá, esse valor. Isso. Então, o que eu quero saber é qual é a taxa de atendimento aqui, que está, aliás, o tempo de atendimento, que está em um pouco mais de 5 minutos e meio, para que esse valor aqui, que é a probabilidade de alguém ter que esperar sentado, reduza de 24%, mais ou menos, que é agora, para 5%. Então, a gente pode fazer isso usando o solver. E, ao mesmo tempo, eu já vou calcular qual é o valor de Mi. 60 dividido por isso aqui. Então, atualmente, o Mi está em 10,67. Lembrando que o Mi é o número de pessoas que estão sendo atendidas, enquanto que o T é o tempo de atendimento. Claro, um é o oposto do outro, né? Se eu dividir 60 por 5,63, eu tenho o número de atendimentos. E se eu fizer 60 pelo número de atendimentos, eu tenho o tempo de atendimento, então. Então, por isso que é conveniente fazer separado aqui, que a gente tem as duas coisas. Então, eu vou aplicar o solver sobre essa probabilidade. É uma coisa que eu não tinha feito ainda, é um exercício diferente, inédito aqui. E eu quero, então, reduzir isso aqui para 5%. Então, vamos pegar o solver. A minha função objetivo é
isto aqui eu quero reduzir para 5%. Talvez funcione aqui colocando em porcento, mas via das dúvidas eu vou deixar em decimal mesmo, alterando esta célula aqui. Lembrando depois de trocar o valor aqui no Mi, né? Porque na última lista aí alguns acabaram esquecendo desse detalhe aí e errando algumas questões, né? Alguns eu consegui ver que o erro era somente esse e não descontei, mas nem sempre a gente percebe isso. E é só resolver então. Opa, não funcionou, vamos ver. 5, passei para cá. Aqui, igual. Tem que passar o endereço, eu esqueci de passar o endereço aqui, ó. Esse valor no denominador aqui tem que ser o endereço daqui, senão não vai funcionar. E como eu não tinha passado, claro, não funcionou. Então vamos de novo. A célula variável é essa aqui, que eu quero reduzir para 5%. Aliás, célula variável não, função objetivo. A célula variável é esta aqui. Agora foi. Então, o tempo que era de 5 minutos e 37 segundos e meio, caiu para 4 minutos e 14, né? Aí 14 é 14% da hora. Aí tem que fazer a conta, multiplicar isso aí por 60 segundos para saber quantos segundos. Então, um pouco mais de 4 minutos. E o número de atendimentos, que era em torno de 10, tem que subir para 14. Então, eu vou retomar aqui, colocar o valor que estava anteriormente, 5.625. E aqui eu tenho, então, os valores originais. Isso aqui não se altera com o solver, né? E se eu esquecer de alterar aquele valor aqui, tudo isso aqui vai ser alterado. Que é isso que aconteceu na lista, né? A pessoa fez esse último item, alterou um valor de entrada aqui, mudou isso aqui tudo, aí esqueceu de voltar o valor aqui original para retomar o valor que estava aqui. Ou faz o seguinte, antes de alterar qualquer coisa aqui, vem aqui, dá um Ctrl+C, colar especial e tira a fórmula, que aí não tem esse problema. Então, esse era o exercício número 2, ou o exemplo 2. Vamos lá para o 3. O 3 é um pouco diferente. Seguinte, o gerente de um banco observa que quando seus 3 caixas estão ocupados e a fila é maior do que 6 clientes, os clientes que chegam dão uma rápida olhada para a fila e deixam o estabelecimento, pensando em voltar em outra ocasião, ou mesmo, né, acabam se irritando e trocando de banco aí, mudando. Então, há uma perda aí, né, um certo prejuízo para o banco ter filas grandes. Então, assumindo que as chegadas ocorrem de acordo com uma posição em média a cada 105 segundos, então vamos ver o número 3, as chegadas ocorrem a cada 105 segundos. Bom, 105 segundos são 2 minutos, vamos colocar aqui 60 dividido por 2 minutos, não, 1 minuto e 45 segundos. É 60 mais 45, 105. 1 minuto e 45 segundos. E 45 segundos é 3/4 do minuto. Então, eu vou dividir 60 por 3/4. Que dá 80. Ou, não, vamos ver. Ah, sim, não é por 3/4, é 1 minuto e 3/4. Então, é 1,75. Então, para ficar mais seguro, para não cometer essas barberagens, vamos fazer assim, ó, 105 dividido por 60. Que aí você tem exatamente que fração esse 105 representa do minuto. Que no caso deve dar 1,75, né? Aí sim.
Ó, se eu dividir aqui 105 por 60, tá aí, 1,75, que é 1 minuto e 3 quartos, né? 0,75. Só que eu tinha esquecido de botar 1, né? Assim, ó, só tinha posto 0,75, obviamente aí não ia funcionar. O que mais? 3 caixas, então em vez de 5 aqui são 3. A fila é maior, pensando em botar. O gerente do banco observa, tá lá. Bom, o que eu não tenho aqui é esse Mi. E aí o gerente tem uma proposta. Assumindo que chegar a exponencial, verifique que é melhor para o gerente do banco. Contratar um novo caixa ou por intermédio de incentivos monetários, quer dizer, aumentar o salário do sujeito, persuadir os caixas atuais, né, que são 3, a trabalharem 20% mais rápido. O principal critério a ser considerado é minimizar a probabilidade de um cliente abandonar o banco em virtude do tamanho da fila. E um segundo critério é o tempo de espera para ser atendido. Vamos ver aqui. Se temos um Mi, né? Contratar um novo caixa. Quando seus 3 caixas estão ocupados, a fila é maior, dá uma rápida. Tá? Aqui não tem Mi. Assumindo que a chegada do código não passou, em média, cada 105 chegadas. Tá aqui. Passei batido. E o tempo de atendimento é exponencial de média igual a 5 minutos. Então, isso aqui é 60 dividido por 5. Ou seja, são atendidos 12 clientes por hora por servidor. Isso aqui é importante. Essas taxas sempre são por servidor, não é a taxa global. Você não vai dividir isso aí pelo número de servidores. A menos, obviamente, que isso esteja explicitamente enunciado no exercício. Mas, afora isso, sempre vai presumir que é por caixa, né? Por servidor. Então, vamos partir de 3. Depois vamos ver qual seria a opção com 4, né? Vamos ver como é que está a situação atual, que é o LQ, que é o tamanho da fila. Com 3 caixas, o cara tem razão de se queixar, né? A fila está aí, ó, em 21 clientes. E o tempo de espera é de meia hora, mais de meia hora, 39. E ainda a gente pode calcular a probabilidade da fila ser maior do que 6. Bom, a fila ser maior do que 6 posso calcular direto pela constante de lambda. Né? Não é a probabilidade de ter fila, a probabilidade da fila ser maior do que 6. Então, se eu tenho 3 servidores e a fila ser maior do que 6, significa que eu devo ter pelo menos 9 no sistema. Eu coloquei aqui, ó, J maior do que 6 mais S, onde S é 3. Então, isso aqui seria J maior do que 9. Então, isso aqui é 1 menos a probabilidade de ter 9 clientes no sistema, que é 64,77. Então, qual é a ideia? Para que a fila fique maior do que 6, eu tenho que ter mais do que 9 no sistema. Lembrando que esse J não é fila, esse J é o número de clientes no sistema. Nesse caso, é o número de clientes no banco. Então, quando eu tiver 9 clientes no banco, a fila é exatamente 6. Se eu tiver 10 clientes no banco, a fila passa de 6, porque a fila pula para 7. Então, a probabilidade de que eu tenha uma fila acima de 6 é somado 10 em diante aqui. É somar isso aqui em diante.
Mas em vez de eu somar isso aqui tudo, é mais fácil eu fazer 1 menos essa linha aqui, né? Maior do que 9 é menor ou igual a 9. O contrário do maior é menor ou igual. Então, eu pego direto aqui, ó. 1 menos esse valor aqui. Opa, aqui. Então, dá esse 64 aqui. Então, a situação atual é essa. Eu vou dar um Ctrl C aqui, para que isso aqui não mude. Colar especial, valores. E agora eu vou aumentar o número de caixas, então, que é uma das primeiras sugestões ali do gerente, que é item 1, contratar um novo caixa. Então, se ele contratar um novo caixa, fica tudo igual, só que aqui muda para S igual a 4. Com S igual a 4, o número de clientes na fila já cai substancialmente aqui, 1,13. Peraí, deixa eu ver, eu acho que eu peguei errado aqui. Vamos voltar aqui, 3. Ah, sim, eu peguei aqui o número de clientes no banco. Aqui não é no banco, aqui é na fila. E o tempo de minutos na fila, isso está correto. Então, vamos lá, Ctrl C, colar especial, valores. Bom, então, quando eu mudo isso aqui para 4, a fila cai para 1,13 clientes. O tempo de fila, que era mais de meia hora, cai para menos de 2 minutos. E a probabilidade da fila ser maior do que 6, que é 1 menos P9, cai para 6%. Opa, agora não é 9, é 10, né? Porque eu aumentei os caixas. Então, é 6 mais S, é 10. Então, é uma linha a mais aqui. Então, isso aqui eu tenho que pegar na linha do 10. É 1 menos P grande de 10, 4,28. Né? Tem que ficar antenado sempre. Antes eu tinha 3 caixas, então era J maior do que 9. Como aumentou o número de caixas, passou para 4, então a fila agora é 6 mais 4, 10. Então, a partir do 11º é que a minha fila fica maior do que 6. Então, essa probabilidade é 1 menos isso aqui, né? Porque até aqui é a probabilidade que você tenha 9 clientes no banco. Então, 4,28, né? Agora você pega essa linha aqui, né? Antes era isso aqui e agora pulou para cá. Muito bem, então essa é a primeira opção ali do gerente. Vamos colar aqui, especial valores. Feito. Bom, vamos olhar agora a outra opção. A outra opção é, por intermédio de incentivos monetários, persuadir os caixas atuais a trabalharem 20% mais rápido. Bom, como é que ficaria isso? Vamos olhar para cá como é que está a coisa. Eu tenho 12 atendimentos. Os caixas atuais levam 5 minutos para atender um cliente. Então, se eu quiser reduzir em 20% esse tempo, que é a proposta dele, né? Persuadir os caixas atuais a trabalharem 20% mais rápido. Então, eles levam 5 minutos para atender um cliente. E eles têm que diminuir isso aí em 20%. 20% de 5 é 1. Né? Divide 20% é 1/5. Então, tu divide 5 por 1/5 dá 1. Então, significa que você tem que reduzir esse tempo de 5 minutos para um tempo de 4 minutos.
Então, os caixas agora vão ter que trabalhar não mais com média de 5 minutos e sim com média de 4 minutos. Assim você reduz o teu tempo anterior, que era de 5, em 20% para 4. Obviamente, de 4 para voltar para 5, não é mais 20%, né? Lembrando que percentagem não é simétrica. Para você matar um desconto de 20%, você tem que dar um aumento de 25%. Para você voltar para 5 aqui, você tem que dividir 4 por 4, ou seja, multiplicar por 1/4. 1/4 é 0,25. Então, significa que para contrabalançar, para eliminar um desconto de 20%, você precisa de um aumento de 25%. 25% sobre 4 dá 5. E 20% sobre 5 dá 4. Cuidado aí que essa simetria não existe com desconto, né? Com aumento e baixas sucessivas. Então, nós temos que mudar isso aqui de 5 para 4. E, obviamente, 3 caixas permanecem, né? É uma coisa ou outra. Então, ao invés de contratar um novo caixa, ele aumenta o salário dos caixas atuais, de modo que eles trabalhem mais rápido e consigam, em vez de atender 12, que era o que eles atendiam antes, agora atendam 15. Bom, o que vai acontecer? O tamanho da fila vai ser 1,88. O tempo de fila será de 3,28 minutos. E a probabilidade que exista fila, agora sim, continua 9, né? Vamos tirar isso aqui. Agora não é mais 10, porque não tem mais 4 caixas, são 3 caixas. Então, é acima de 9. Então, essa probabilidade é 1 menos linha do 9 aqui, 8,74. Então, entre as duas propostas, se a gente examinar, nós vamos ver que aumentar um caixa está melhor em termos de número médio de clientes na fila, 1,13 contra 1,88. Tempo de fila, idem, 1,97 contra 3,21. E probabilidade de ter uma fila maior do que 6 também é praticamente a metade, né? É menos da metade até do que aqui com incentivo monetário. Então, a proposta mais vantajosa é essa aqui. Eu vejo que esse é um exercício um pouco diferente, né? Um exercício de análise, de trabalhar em cima de custos, né? Ou indicadores diferentes. Por isso que a teoria das filas é bem legal, né? Porque você pode fazer uma análise de cenários aí de vários tipos de situações, não apenas análise de custo, não apenas análise desses indicadores de tempos de fila, de número de clientes, mas sim, né, pensando aí em outras propostas diferentes aí para verificar o que pode acontecer. Então, é uma ferramenta aí bastante útil. Ok, vamos adiante para o exemplo 4, que também trata de custos. O sujeito Bill aí é gerente de uma loja e estimou que cada hora que um cliente gasta na fila esperando ser atendido custa 100 em vendas perdidas e reputação. Isso é uma coisa, né, que pouca gente leva em consideração, né? A irritação do cliente, né? No fim acaba perdendo o cliente acaba falando mal da loja, isso tem um custo, mas é um custo dificilmente mensurável, né? Um custo não tão fácil de estimar. No caso aqui, o sujeito deu uma ideia. Os clientes chegam aos caixas a uma taxa de 30 por hora. Então, lambda é 30. Isso é direto, não precisa fazer nada. De acordo com a Poisson, e o tempo médio de serviço é de 3 minutos e 36 segundos, de acordo com uma exponencial. Lembrando que isso sempre tem que estar enunciado, né? Que é Poisson, que é exponencial. Falou em chegadas, é Poisson. Falou em tempo, é exponencial.
Isso aí precisa, porque senão não dá para usar esses modelos. Essas planilhas só valem para essa situação. Ah, mas se não tiver isso, bom, aí você usa as leis de Liddell e aquelas outras duas formulazinhas que eu já falei, né, que eu já mencionei aí. Então, nós temos aí, os clientes chegam aos caixas a uma taxa de 30 por hora, de acordo com a inovação. O tempo médio de serviço, 3 minutos e 33 segundos. Então, vamos dividir 60 por 3,36 segundos. Deixa eu fazer a conta antes. 36 segundos dividido por 60 segundos, dá uma fração de 0,6. Então, eu vou dividir isso aqui por 3,6. Tá? É 3 minutos e 36 segundos. 36 segundos representa 60% do minuto. Simples. 6 vezes 6, 36. Né? Ou dividindo 36 por 60 dá 0,6. Então, dá para atender 16,67 por hora. O número de caixas pode ser 2 ou 3, com cada um trabalhando a mesma taxa. Bill estima que entre salários e benefícios, cada caixa receba 10 por hora. A loja fica aberta T horas por dia. Determine o valor de T em horas, a partir do qual não é mais vantajoso trabalhar com 3 caixas. Então, o sujeito pode trabalhar com 2 ou 3 caixas, e eu quero saber como é que ficaria a proposta aí para não... Né, quanto tempo a loja deveria ficar aberta para não valer a pena trabalhar com 3 caixas e sim trabalhar com 2. Então, eu tenho que calcular uma coisa um pouco diferente. Em vez de calcular os custos para 2 e 3 caixas, eu tenho que calcular quanto tempo a loja vai ficar aberta para que compensem esses custos. Então, vamos lá. Eu tenho aí um custo de 100, custo de espera, né? E o custo do caixa aqui de 10. E aqui eu vou estimar, digamos, vamos começar aí com 8 horas por dia a loja, e depois eu vou alterando esse valor para poder verificar, então, o que seriam os custos aqui de 2 e 3 caixas. Que, obviamente, o custo de espera vai variar em função do número de caixas, né? Porque a espera aqui é por hora, né? E se eu aumentar o número de caixas, isso cai, então isso muda. E o número de... E o custo aqui dos caixas também vai mudar em função das horas que fica aberta a loja, porque isso aqui é o custo horário de um caixa. Certo? Então, vamos lá. Então, eu posso começar aqui calculando para 2 caixas o tempo de espera. Bom, o tempo de espera é isso aqui, multiplicado pelo número de clientes esperando, que é o número de clientes na fila, que nesse caso dá quase 8 clientes, 7,67, e multiplicado ainda por o tempo que o cara fica na fila. Né? Então, é o número de clientes vezes o tempo que cada cliente fica na fila. E o tempo que ele fica na fila é 0,25 horas, né? Um quarto de hora. Então, vamos multiplicar isso aí. E eu tenho o custo aí, então, de $196 por hora. Se a estimativa do sujeito inicial lá está coerente, né? Está mais ou menos certo. Então, com 2 caixas, esse é o custo de espera. Já o custo dos caixas é o número de caixas, né, que é 2. Posso pegar daqui, vezes o custo horário de cada caixa e vezes o número de horas. Então, nesse caso, eu vou ter 160 $160 aí de custo de caixa.
Bom, isso aqui, com 2 caixas, não vai mais se alterar, né? Se eu mudar o número de horas aqui, isso não vai influenciar nesse custo de espera. Então, isso aqui está fixo. Vou dar um Ctrl C aqui, colar especial, valores. E vou calcular esse mesmo custo para 3. Então, vou variar aqui para 3, para calcular esse custo aqui. Então, eu vou multiplicar esse 100 pelo tamanho da fila, que agora caiu, né, bastante. Não dá nem meio cliente na fila. E o tempo também caiu substancialmente. Então, vejam aí que o custo de espera aí é mínimo agora, né? Não chega a $1 aí por hora, se tu colocar 3 caixas. Vamos ainda calcular, então, o custo dos caixas. 3 vezes o valor horário e vezes ainda as horas. 240. Então, vejo que se a loja abrir, isso aqui, então, eu posso não mexer mais. Eu vou deixar fixo aqui. Ctrl C, colar especial, valores. Isso aqui não depende dos valores de entrada, né? Depende só do número de caixas, do valor da hora e do número de horas que a loja vai ficar aberta. Então, o que eu tenho que brincar aqui é sobre esse horário para que esse valor aqui compense, ó. À medida que eu alterar aqui, ó, esses valores sobem. Só que um vai subir mais rápido do que o outro, porque um está sendo multiplicado por 2 e o outro está sendo multiplicado por 3. Então, por exemplo, com 8 horas, é mais vantajoso usar 3 caixas, porque você tem um custo 240 total contra 356. Se eu aumentar a abertura da loja para 10 horas, ainda é vantajoso. Não. Eu tenho ainda o 3 caixas ainda está mais barato, né? 300 contra 396. Se eu subir isso aqui para 12, ainda está mais barato 3 caixas. 15, digamos. Ó, está chegando perto, ó. Com 15 horas, 3 caixas já está se aproximando do custo de 2. Vamos passar para 18 horas. Está bem pertinho, ó. Com 18 horas, o custo de 3 caixas está quase igual ao de 2 caixas. Vamos passar para 19. Quase. Então, se eu colocar 20, ó, passou. Bom, óbvio que se achar o valor exato, eu teria que fazer uma equação aqui entre os dois, resolver uma equação, né? Ou ficar brincando aqui, 19,5, por exemplo. 19,5 dá quase. 19,6. Mas vamos pensar em termos de valores redondos, né? Olha ali, ó. Com 19,6, dá 588 igual aqui, só mudou depois da vírgula. Então, seria, digamos, 565. Ou 19,7. Então, tem que ir brincando com isso aqui. Mas em termos de horário, foi só em termos de hora, 20 horas já não vale mais a pena, então, ter 3 caixas, e sim 2 caixas. Então, se a loja ficar aberta 20 horas por dia, aí 2 caixas passam a ser mais econômicos do que 3 caixas. Então, esse é um exercício bem diferente aí. Não tinha aparecido nada similar a isso ainda. E, para finalizar, então, vamos para o exemplo
5. Também é nesse estilo. Uma companhia aérea está planejando instalar postos de autoatendimento em um novo aeroporto para fazer o check-in. Ela fixou uma norma de que uma pessoa não deve esperar mais do que 15% das vezes que ela tenta usar os postos. O que é isso? Não deve esperar mais do que 15% das vezes que ela tenta usar os postos. Bom, se relembrar aí da aula anterior, existiu um negócio na aula anterior chamado Fórmula de Erlang. A Erlang é em homenagem ao engenheiro que criou praticamente a teoria das filas, um engenheiro dinamarquês. Então tem a fórmula C de Erlang, que é exatamente a probabilidade de se formar uma fila. Então, se a norma da companhia não deve esperar mais do que 15% das vezes que ela tentar usar os postos, significa que o máximo de tolerância para a fila é 15%. Ou seja, em 85% das vezes que o cara chegar, ele tem que chegar e já tem um quiosque livre. Não tem que ter fila. E a fila deve ocorrer apenas em 15% das vezes. Então, é direto verificar o valor disso aqui, ó. J maior ou igual a S. Que isso aqui é a fórmula de Erlang. Conforme a última aula, essa expressão aqui, a probabilidade JC maior ou igual a S, é a probabilidade de você ter o sistema cheio. Por exemplo, se você tem 3 servidores, então se tiver 3 clientes, próximo que chegar já vai pegar fila. Então, quando o sistema tiver 3 clientes, já passa, o seguinte já passa a ter fila. Então, a probabilidade de existir fila é J maior ou igual a S. Vamos ver se isso aqui está tudo nos conformes. Ela fixou... A demanda de uso é estimada como sendo Poisson a média de 30 por hora. Então, a demanda de uso 30. Isso aqui pode acontecer, né? Porque, obviamente, aqui igualou 3 vezes 10, 30, e o rho deu 1. Não pode dar 1. Ó. Tem que ser sempre menor do que 1. Mas não mexa em nada, é só colocar o valor do mi correto aqui, que isso aqui se arruma sozinho. Não precisa se assustar. Então, o tempo que um passageiro leva, em média, para fazer o check-in tem uma distribuição exponencial de um tempo de 5 minutos. Então, isso aqui é 60 dividido por 5. Ou seja, cada posto tem aí a capacidade de atender, em média, 12 clientes por hora. Como são 3 postos, no mínimo, por que tem que ser 3 postos no mínimo? Porque se eu colocar só 2 postos, ó, o rho passa de 1, o sistema não é ergódico. Na realidade, é isso que a companhia quer saber. Ela quer saber qual é o número mínimo de postos para que você tenha a probabilidade aí de pegar fila em apenas 15% das vezes. Só que se você colocar 2 postos, já não funciona, já não dá, porque o sistema não é ergódico, a fila vai para o infinito. Então, tem que começar com 3. Tá? O 3 é o mínimo para o sistema ser ergódico. Eu coloquei aqui, ó, para o sistema ser ergódico. E aí eu vou analisar com 3, qual é essa probabilidade, com 4, com 5, qual é essa probabilidade. Talvez nem precise de 5. Talvez 3 já vi que não dá, né? Já vamos pegar daqui direto, ó. Pode pegar daqui direto, ó. 70%. Significa o seguinte, que se você colocar 3 quiosques só, você vai ter fila em 70% das vezes. Então, em 70% do tempo, você vai ter fila. Isso quer dizer que a probabilidade de alguém chegar e pegar fila é de 70%. Mas você quer que essa probabilidade seja inferior a 15%. Tá? Então, vejo que é mais uma aplicação de teoria das filas aqui, mais uma maneira de a gente usar isso aqui para dimensionar
postos de atendimento, postos de trabalho. Bom, vamos dar um Ctrl C aqui para não eliminar esse valor. E vamos mudar, então, o número de postos. Vamos passar para 4. E vamos jogar para cá qual é essa probabilidade. Veja que já reduziu substancialmente. Né? Passou de 70% para 31%, caiu para menos da metade. Mas mesmo assim ainda está o dobro do que a companhia pretende, que ela achou adequado, né? Aliás, isso é regrado, né? Obviamente, não sei se tem regra aí para quiosque de check-in, mas eu já falei nisso para vocês, acredito que sim, que quando foi privatizado o sistema de telefonia no Brasil, isso aqui foi normatizado para as companhias que queriam, né, assumir a telefonia. O sujeito tinha que ter 95% de probabilidade de ter uma linha desocupada, ou seja, cada vez que você tentasse fazer uma ligação, você não tinha que obter o famoso tutu, aquele que eu obtive muito na vida, isso aí. Quando o sistema, eu tive o primeiro telefone em Porto Alegre, que, aliás, levei 15 anos para conseguir um telefone, né? E tem gente que tem saudades de coisa estatal. O serviço particular pode não ser as mil maravilhas, o estatal às vezes é bom, mas na época era só a CRT que trabalhava. E do dia que eu me inscrevi para pedir um telefone até o dia que eu recebi foram 15 anos. Quer dizer, já tinha filho, velho, e ainda não tinha um telefone. E quando foi privatizada, então, a telefonia, a exigência da Anatel lá era de que você tivesse 95% de probabilidade de não receber sinal de ocupado. Porque o pior é que tu comprava um telefone, pagava uma nota, né? Custava quase metade do preço de um carro, até mais, um telefone, porque tu comprava ações da CRT. E aí, quando tu ia ligar, ligava, chamava, né? Aquele ainda de discar, e aí dava tá, o telefone ocupado. Não era ocupado exatamente, não é a pessoa do outro lado que estava atendendo o telefone. Era a central telefônica que não tinha linha para passar adiante a tua ligação. Então, isso foi normatizado. E uma das maneiras de você normatizar isso é por teoria das filas, não tem outro jeito. Como é que você vai ter ideia disso aí? Teoria das filas direto. Telefonia é teoria das filas, né? Você pegar um livro de telefonia é um livro de probabilidade, basicamente. Muito bem, vamos dar um Ctrl C aqui. Colar especial. Valores, ok. E vamos para a última, que é 5 quiosques, então. Com 5 quiosques, essa probabilidade cai para 13. Como a norma era abaixo de 15, está satisfeito, então, a norma. Quer dizer que precisa de, no mínimo, 5 quiosques de autoatendimento para que um cliente que chegue tenha uma probabilidade inferior a 15% de pegar fila. Isto é, apenas em 13% do tempo, é outra maneira de você olhar para isso, em apenas 13% do tempo, você vai ter fila, você vai encontrar fila se tiver 5 postos de autoatendimento. É uma maneira de entender mais ou menos a teoria das filas e ver, começar a prestar atenção nas sinaleiras, né? Em Porto Alegre, principalmente, quando você tem uma sinaleira funcionando automaticamente, que é um software que regula o tempo da sinaleira, e quando você tem um azulzinho, né, tentando controlar o trânsito, e você vê o que acontece. O sistema automatizado é sempre mais eficiente, né, ele é sempre melhor. E muitos lugares hoje usam redes neuronais, que é um tipo de inteligência artificial para controlar as sinaleiras, né, com base em informações do trânsito, em sensores instalados nas vias. Isso aí melhora muito, né, o fluxo do trânsito. Mas
típico você olhar algumas vias e ver que às vezes está sempre congestionado. Daí um tempo você começa a ver que parece que o congestionamento diminuiu, porque o pessoal começa a ver que está muito congestionado e procura caminhos alternativos. Aí o congestionamento diminui. Aí o sujeito um dia vai de novo e vê que o congestionamento diminuiu. Aí volta para a via, aí congestiona. E isso aí dá para perceber bem para quem tem opções de caminho. Eu observo isso porque eu posso ir para a PUC aí de vários caminhos diferentes e presto atenção nisso, né? E nos tempos de sinaleira também, depende do horário, né? Como é que você tem fila, não tem fila. Então, isso aqui é muito útil para você dimensionar esse tipo de coisa, né? Principalmente para controlar trânsito e atendimentos em postos de autoatendimento ou mesmo com operadores, né? Fazendo um bom levantamento. Então, é isso, de exemplos para esse sistema, né? Que constitui a nossa quinta lista, que já está disponível, já está no Moodle e deve ser entregue até a próxima quarta. Tem alguma questão, alguma pergunta? Senão vamos ficar por aí.